Fala aí, pessoal do podcast! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão. A temporada 2022 de Fórmula 1 se encerrou, talvez não com o maior das emoções, mas só prova o quanto o Brasil tinha que ser a última corrida. E sim, tivemos um final, de qualquer forma. Sim, bom dia, boa tarde ou boa noite aí, galera, tudo bem? O campeonato acabou. O que eu achei engraçado, a gente vai falar mais, é que essa corrida de Abu Dhabi meio que, tirando as emoções, demonstrou um pouquinho do que foi o campeonato mesmo, né? Ela foi um belo resumo do ano. É verdade, sim, teve vários resumos que podemos tirar daí, várias vezes podemos tirar nessa corrida. E sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcast. O seu podcast que vai falar de todas as corridas da temporada 2022 da Fórmula 1. Esse último episódio da temporada, não significa que seja o último episódio do ano. Talvez a gente faça aí um resumo do ano do que aconteceu, mas analisando as corridas, esse é o último, então sejam todos bem-vindos. E seja bem-vindo também para o meu amigo Jonas, que está participando aí de todos os episódios, menos de um, né, porque foi no dia do casamento. Mas e aí, cara, como é que você tá? E aí, Marcão, e aí, galera, tá tudo certo? Realmente, no começo do ano, foi bem no dia que eu casei, Na verdade, eu ainda vi a corrida, né, eu só não tava disponível pro podcast, mas tá tudo certinho, vamos que vamos. Acabou, né, a gente gosta muito de Fórmula 1, a gente fica feliz de ver corridas, mas também a gente precisa de descansinho, né? Olha, vou falar que eu tô um pouquinho cansado, viu? Esse último episódio que a gente tá gravando, eu olhei assim, não, ainda tem que fazer aquela gravação, daquela super, mas é o último. A gente tem um compromisso com vocês, que quer fazer a gravação com qualidade, e estamos aí, né? Jonas, rapidinho, assim, para falar um pouquinho de um resumo, que foi o GP de Abu Dhabi, eu queria até trazer uma comparação aí para vocês que assistem séries, né? Principalmente séries da HBO, essas séries premium, assim. O GP do Brasil e o GP da Abu Dhabi parece muito o penúltimo capítulo e o último capítulo de uma série, né? Que o penúltimo é aquele uau, que todo mundo chama, e o último nem sempre se espera, não é? É bem isso mesmo, o Abu Dhabi só é bom quando a disputa do Não, e quando a disputa do campeonato chega nele, né? Quando a disputa do campeonato chega em Abu Dhabi, pelo menos tem essa tensão. Não que a corrida seja boa, mas aí fica a tensão, igual rolou no ano passado a disputa do campeonato. Mas quando chega dividido, putz, não dá. Interlagos, mesmo sem a disputa do campeonato, faz corrida boa. Abu Dhabi não dá. É verdade. Olha, eu lembro de 3 decisões no Dhabi. Teve a do Vettel em 2011 dele. Teve 2010. 2010. Teve a do Rosberg contra o Hamilton em 2016 e teve a do ano passado, Verstappen e Hamilton. Eu não lembro se teve outra, mas eu lembro que todas do Hamilton, tirando as do Hamilton, não ficou para Abu Dhabi. E eu acho que é isso, né? A do Verstappen foi e agora também. Eu não sei se teve outras mais. Mas de fato não é uma pista lá, tipo, a não ser que tenha decisão e tenha alguma coisa de fato em jogo, beleza, porque nem o vice-campeonato é algo que dá pra tirar alguma emoção, né? Ah, não, nem que fosse de construtores tivessem definido, eu acho que ia aumentar a emoção dessa pista. E ano passado ainda só teve muita emoção por causa de todo o rolo da FIA lá, né? Porque senão também o Hamilton teria ganhado de boa, né? É verdade. Foi uma vitória tranquila do Hamilton, porque teve todo o rolo da FIA, tivemos o protagonismo não latino, e quase que tivemos de novo esse ano, né? Porque assim, no final, vamos lá, eu achei a corrida boa. A corrida até que foi interessante, foi uma corrida legal. Não teve nenhum ânimo, não teve nenhuma expectativa para valer alguma coisa, né? Mas não é uma corrida legalzinha, assim, sabe? Tivemos diversos encerramentos, pedidas, sempre muito emocionantes, acontecendo em Abu Dhabi. Então, temos alguns assuntos para tratar aí e vamos falar de tudo isso seu agora. Mas antes, aqueles recadinhos de sempre. Nós estamos nos principais meios de podcasts do mundo. Estamos no Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts. Basta procurar Podcast e com certeza você vai nos encontrar. E nós também temos 2 canais no YouTube. Então, entre no YouTube agora, procure lá Podcast e você vai encontrar o nosso canal principal com o nosso podcast na íntegra. E nós também temos o nosso canal Sprints do Podcast, que é o nosso canal de cortes. Dividimos ali em 3 partes para você ouvir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e você dá uma força pro nosso trampo, porque a firma agradece. Jonas, vamos lá. Vamos falar de qualifying, classificação, depois corrida, porque eu acho que os assuntos mais legais estão lá no final, né? Que é quando a gente vai falar das despedidas. E começando com uma classificação que foi extremamente normal, né? Não tivemos absolutamente nenhuma diferença, nenhuma mudança em relação ao que a gente já esperava do normal, né? A Mercedes voltou para trás, o Pérez está lá em segundo, conseguiu algum milagre, as Ferraris ali no segundo pelotão, e é isso. É isso, eu acho que não teve nenhum... Cara, tipo, como eu falei, essa corrida foi muito...
tipo, acho que o final de semana foi muito retrato da temporada, com a Red Bull na frente, a Ferrari atrás, a Mercedes um pouco mais para trás. Talvez o único destaque ali, eu diria que foi o Vettel, que passou pro Q3, que foi bem legal. Ainda sendo atrapalhado, todas as vezes foi atrapalhado por alguma Red Bull, mas eu acho que o grande ponto alto foi esse. De resto, cara, tipo, nada demais, sabe? Tipo, as posições que os pilotos picaram, as posições que eles picariam em qualquer outra corrida chata do ano. Exatamente. Se fosse uma corrida, se fosse na Espanha, seria esse resultado, basicamente. Exatamente. Pois é. Bom, vamos aqui fazer um top 3 rapidinho, né? Tivemos Verstappen em primeiro, 1:23.824, o único piloto a fazer abaixo da casa de 1:23, então ele fez a famosa volta aralha, normal para ele também. O Pérez, para mim, é um destaque em segundo, ficou 33 décimos na frente de Leclerc, 24:052, Leclerc em terceiro, e basicamente é isso, né? Não teve muito mais coisas assim, tipo Magnussen, que foi pole, caiu no Q1, o Schumacher ficou no Q2, e por aí vai, e basicamente bola pra frente. É isso, acho que é bem isso, não tem muito o que falar, não. Eu acho que o povo que geralmente fica atrás, quem fica no meio, ficou no meio, quem fica na frente, fica na frente. É isso aí, basicamente é isso. Vamos então, infelizmente, Abu Dhabi não é o melhor cenário para a gente falar de muita coisa. O ano passado a gente ainda teve polêmica, né? Mas essa, infelizmente, não temos muito. Não, e ainda no sábado, né, cara? Tipo, é um lugar que não chove, não acontece nada, sabe? Enquanto a gente tá falando aqui, a gente tá dando uma enrolada para ver se a gente acha alguma emoção. Não teve mesmo, não teve nenhuma emoção. No sábado, nenhuma. Eles ainda mudaram a pista, fizeram umas cores diferentes lá para ver se melhorava. Para mim, ficou a mesma coisa, até para pior. Com os carros desse ano, a pista do ano passado talvez ficasse melhor. Você acredita? O ano passado para esse ano mudou? Eu não sei se mudou. O ano passado mudou. Então, mudou ano passado. Então, a pista de 2 anos atrás, para os carros dessa temporada, talvez a corrida ficasse melhor. O que eu acho que assim, tipo, que ajudou muito, tem 2 retas muito grandes, e o DRS ajudaria, mas meio que é isso que aconteceu, infelizmente. Bom, vamos lá então, vamos falar de corrida, e aí a gente conta um pouquinho, a gente tenta aprofundar um pouquinho mais nos detalhes do que teve, mas infelizmente mesmo, é meio broxante que trazer aqui. Bom, vamos lá, vamos falar de corrida então. Começando com o nosso top 3, que foi Max Verstappen, que basicamente largou na frente, chegou na frente. Deixa eu ver se ele cravou a volta mais rápido. Não, foi Norris. Norris, é verdade. Norris cravou a volta mais rápida. Enfim, largou na frente, chegou na frente, nada o atrapalhou. E ele também não fez questão nenhuma de ajudar o Pérez, a não ser dando uns incentivos de coaches ali, quase uma provocada, do tipo, olha, o meu pneu tá bom, então fala pro Pérez acelerar porque tem chão, né? É quase uma provocação, né? Que o Verstappen não ajudou em nada, tudo bem que o Pérez também não ajudou em nada, né? O Pérez não se ajudou, vamos ser bem sinceros, mas o Verstappen ficou ali na frente, não segurou o Leclerc, não segurou o Pérez, não nada. Ele foi lá e correu. Como ele é o melhor, ele estava na frente, ponto positivo pro Verstappen, com um requinte de crueldade ainda assim pro Pérez, para falar, meu, isso aqui, e ainda no final da corrida, em que posição ficou o Pérez? O Pérez foi meio atrás do Leclerc. Nossa, tão perto! Uau, eu estou tão triste. Foi bem isso mesmo, viu? Eu acho que... mas também, né? Como você falou, se o Pérez não se ajuda, como é que o Verstappen vai ajudar ele? Ele fez a corrida dele, ganhou bem, foi uma ótima corrida dele. Terceira vitória consecutiva dele ali em Abu Dhabi. 15ª vitória dele no ano, né? Ele estendeu um pouco mais o recorde, só pra você pensar, tá, gente? Número de corridas diferentes, mas ele ganhou 15. É o mesmo número de corridas que o Alan Prost e o Ayrton Senna ganharam em 88, quando a McLaren foi semi-perfeita, só faltou uma corrida pra McLaren ganhar todas. Então, não teria o que falar. Foi tranquilo, foi um passeio no parque para ele no domingo, mas ponto positivo para ele, porque ele não tem culpa se ninguém alcançou, né? Pois bem, vamos lá então. Charles Leclerc em segundo, o cara largou em terceiro, chegou em segundo, conquistou seu vice-campeonato, mais do que merecido, tá? Ele é um excelente piloto. Os erros que aconteceram ao longo do ano foi praticamente todos culpa da Ferrari. Às vezes que os erros foram dele, ele se culpava demais. Eu acho que as do Leclerc ao longo do ano ainda não são adequadas ao piloto, mas nessa corrida ele fez o que tinha que fazer. Ele foi lá atrás dos seus pontos para conseguir o vice-campeonato, conseguiu com mérito. Então, um ponto para o Monegasco, que sai com aquele gosto agridoce, né? No fim, aquele troféu biscoito de polvilho, né? Que não enche barriga, mas engana. Eu concordo. Eu acho que ele foi bem ontem, né? Eu acho que a Ferrari foi muito bem. Olha só, depois de um ano inteiro a gente descascando a Ferrari fez uma tática que arriscou bem, mas deu super certo, conseguiu enganar a Red Bull ali, e aí conseguiu com isso ajudar o Leclerc a ficar em segundo. A Ferrari com isso conseguiu o segundo lugar no campeonato de pilotos, segundo lugar, né, garantiu o segundo lugar no campeonato de construtores e o segundo lugar na corrida também.
Eu acho que o Leclerc foi bem, ele realmente foi o segundo melhor piloto do ano, eu acho que ele mereceu ficar como vice-campeão. Como você falou, né, os erros, eu acho que ele teve alguns, mas a Ferrari teve bem mais erros que ele, então a Ferrari mais que jogou o título fora do que ele, mas também o carro da Red Bull, depois de um determinado momento do ano ali, também ficou quase imbatível. Mas é isso, eu dou ponto positivo para ele, porque eu acho que ele fez uma boa corrida e um ponto positivo para a tática da Ferrari depois do ano inteiro de reclamar uma vez eles acertarem. No lugar tivemos o Sérgio Pérez, que largou em segundo, teve toda a chance de ficar na frente. A Red Bull não errou estratégia, ele simplesmente andou para trás. E ele tinha chance, cara, de pegar esse, porque seria uma consagração para ele. Ele não é melhor piloto que o Leclerc. E ficar na frente do Leclerc talvez seria isso. Agora ele vai para casa com um gosto amargo na boca, correndo um risco de perder essa vaga, porque provavelmente o Ricardo vai ser pelo reserva da Red Bull, mas ele pode virar titular a qualquer momento, né? Pediu 1 milhão de desculpas entre o GP do Brasil e agora, ou seja, ele sabe qual é o lado mais fraco da história, e ainda assim não consegue entregar, fica com gosto amargo na boca com todas as condições do dia, e ainda ficou mendigando, aí eu já não concordo, ficou mendigando pro Verstappen desacelerar, pro Leclerc aproximar para segurar, e aí, tipo, ele não fez o papel dele, aí é contar demais, aí ele usar o Verstappen de muleta não é legal. Ponto negativo. Eu concordo com você com o ponto negativo, eu achei, como a gente tá falando só dessa corrida, eu achei também bem apática, assim como o ano dele, bem apático. Toda a reclamação dele na corrida do Brasil não valeu de nada, porque ele acabou 3 pontos atrás, se ele tivesse trocado o Verstappen, ele ainda tá acabando pontos atrás, então não adiantou de nada. Eu achei bem fraco a corrida dele. Eu também acho que a Red Bull não errou na tática, mas ela foi enganada assim pela Ferrari. Eu acho que a Ferrari teve uma hora que falou assim, vamos fazer sei lá o que para entrar nos boxes. Aí a Red Bull ficou com medo, entrou com o Pérez e a Ferrari acabou ficando. Não diria que foi um erro da Red Bull, mas foi uma finta, né? Foi um blefe da Ferrari. E aí a Red Bull fez o que achou que era o mais correto, e eu não vou achar que é um erro, porque eu não acho que é um erro, não. Se não fosse um blefe, eles tinham dado certo. Eu acho que é só Não. É a esperteza da Ferrari e não é erro da Red Bull. Mas eu digo até mais. Eu acho que a Red Bull, eu acho que a Ferrari fez isso com uma manobra arriscada. E contou com o Leclerc melhor que o Pérez para entender a posição. O problema é que o Pérez sequer chegou perto do Leclerc, né? Porque assim, quando eles fez a estratégia, eles assumiram, eu vou estar 15 voltas com mais pneu. Porque na verdade o que aconteceu? A Ferrari fez uma primeira parada e o Pérez deu uma esticada. Quando teve a segunda parada, o Leclerc não fez essa parada. O Leclerc saiu e fez uma parada só. Então ele estava com o pneu bem mais gasto lá na frente, contra o Pérez, que estava também com o pneu duro e um pneu mais novo, né? Só que quanto mais voltas vão fazendo, a diferença se torna menor, né? E só que o Pérez sequer teve espaço para atacar. Quando ele teve a chance de atacar, ele foi atrapalhado pelo Gasly e ainda reclamou. Então, assim, pra mim é pior ainda porque ele ainda reclamou. Se não fosse o Gasly e tal. É sempre isso. É sempre, se o Verstappen não me ajudasse, se não fosse atrapalhado por isso, sabe assim, faltou um pouco de garantia dele. E eu percebi, e assim, a gente rasgou elogios com ele em Mônaco, até Mônaco, quando ele ganhou, né? Que ele ganhou o Baku, ganhou o Mônaco. Aí, de repente, chega depois de Mônaco, e aí você pode acompanhar o nosso podcast. Ele só vai caindo. Eu falo assim, parece que depois que ele assinou, ele vai caindo e termina de uma forma decepcionante. E fica jogando a culpa nos outros. Então é difícil defender. Sim. Bom, de coisa boa, ele fez 11 pódios nessa temporada, né? Ele fez o mesmo número de pódios nessa temporada que ele tinha na carreira dele inteira antes, mas não salva. Então eu também dou ponto negativo para ele. Concordo. Bom, vamos lá então. Falando agora do quarto ao 10º, tivemos quarto Carlos Sainz, que largou em quarto, chegou em quarto, fez o que tinha com o carro, não ameaçou ninguém, mas também não estava brigando por mais nada, então eu vou dar ponto para ele. George Russell fez uma corrida que eu gostei bastante, pegou momentos lá com um pouco mais para frente, ainda tentou disputar com o Hamilton, só que, enfim, o carro de Abu Dhabi, assim, tipo, a carruagem que estava no Brasil voltou a ser abóbora em Abu Dhabi, então o carro assumiu a sua posição de terceiro carro do escalão aí, como time, chegou em quinto, que é o máximo de chegar a ponto. Lando Norris, com aquele sexto lugar, ele falou até que ia mudar o número a 7, porque ele só fica em sétimo, né? Ele faz a sétima posição na classificação, chega em sétimo, é tudo 7. Então, dessa vez ele chegou em sexto, então eu vou dar um ponto negativo, ainda fez uma voltinha, ganhou um pontinho de volta mais rápido. Esteban Ocon fez uma corrida bem interessante, para mim uma corrida bem decente, chegou em sétimo, pontuou, então ponto. O Stroll... Você deu ponto negativo pro Norris, pô? Você falou bem de ponto negativo? Eu falei negativo, falei errado, positivo. Positivo, falei errado. O Ocon, ponto positivo. O Stroll é aquele, mesma coisa, eu não vi, pontuou, não faço ideia como, ponto positivo. O Ricardo consegue se consagrar aí com 2 pontinhos na pedida, né, que não vai ajudar em muita coisa, então ponto positivo. E Sebastian Vettel, obviamente, positivo, mesmo se ele tivesse largado em último, batido, corrido ao contrário,
mandar todo mundo para aquele lugar, o cara tá se despedindo, uma história linda, maravilhosa, incrível, fantástica, ponto positivo para Sebastian Vettel. Bom, vamos lá, eu pro Sainz vou dar ponto neutro, acabou ganhando ali, ele chegou a ganhar posição, chegou a ganhar posição, né? Não, largou em quarto, chegou em quarto, ficou mais ou menos ali, foi bem apagado a corrida dele, então vou dar ponto neutro, não fez nada demais ali. O Russell largou mais atrás, eu vou dar ponto positivo para ele. Continua aquela coisa de chegar em quinto, né, entre os 5 primeiros, ele chegou entre os 5 primeiros o ano quase, ele chegou 19 vezes em 22 corridas entre os 5 primeiros, eu acho que o senhor consistência se provou esse ano, vou dar ponto positivo para ele. O Lando Norris também vou dar ponto positivo, fez a volta mais rápida, estava largando um pouquinho mais de trás, acabou chegando em sexto, o melhor do resto ali, foi bem pra caramba. O Con também achei que foi bem, chegando em sétimo ali, marcando mais alguns pontinhos também, foi um piloto que teve uma regularidade boa esse ano marcando pontos, então ponto positivo. Stroll também de repente está em oitavo, não sei de onde surgiu, mas ponto positivo ali para Aston Martin, para ele. Ricardo também conseguiu ainda marcar pontinhos ali na última corrida, marcou poucos pontos esse ano, então quando ele marca a gente tem que louvar ali, que foi um ano bem ruim dele, mas essa corrida não foi tão ruim. E o Vettel, igual você falou, para mim se tivesse, igual você falou, tivesse batido, rodado, atropelado alguém na arquibancada e tal, ia tomar ponto positivo pela carreira. E ainda assim eu acho que fez uma corrida bem digna, chegou a andar lá na frente, a tática que eles fizeram lá com a Aston Martin, que só que atrapalhou bem, mas ainda conseguiu marcar um pontinho, então ponto positivo pro Vettel. Maravilha. Seguindo agora, do 10º ao 20º, Yuki Tsunoda não vi e ponto neutro, basicamente. Ele correndo um pouquinho. O Ju também não vi, o Albon eu também não vi. Daí pra trás não vi ninguém. O Gasly que estava disputando com o Albon e atrapalhou ali o Pérez de alguma forma, né? Então, pro Albon e pro Gasly eu vou dar ponto neutro. Pro Bottas eu vou dar um ponto negativo em 10º, lamentável. Schumacher... aliás, vamos lá. Schumacher, ponto super negativo. Ele causou um acidente com o Latifi, que só ele conseguiu causar aquele acidente. Entrou com o carro do jeito que tá e quase faz um remember do que aconteceu o ano passado. Porque o ano passado o Latifi rodou do Schumacher e dessa vez é uma coisa. Então, o ponto é negativo, mas uma menção rosa pro Balé ali, aquela rodada dupla bonita que ficou bem legal, assim, merece nota 10 na cartilha de carros. Magnussen ficou muito atrás, não teve o carro, sei lá o que aconteceu, ele soou, ponto negativo. O Hamilton vai dar ponto positivo, o carro quebrando lá pro final da corrida, não concluiu todas as voltas, então teve um problema de câmbio lá, e aí ele quebra uma hegemonia e passa o ano inteiro sem pole e sem vitória, né? Então, mas mesmo assim eu vou dar um ponto, ele tá fazendo uma corrida boa porque o carro oferece. O Latifi rodou junto com o Schumacher, ponto negativo, e o Alonso, ele praticamente não correu também por pouco, eu vou dar ponto. Então vamos lá, vocês resumiu bem. Tsunoda e Ju não vi durante a corrida, vou dar ponto neutro. O Albon vou dar ponto positivo ainda, porque a Williams tem um carro muito ruim, ele chegou em 13º, quase manteve sua regularidade ali em 12º em toda a corrida, mas não conseguiu, mas ainda assim vou dar ponto positivo. Gasly vou dar ponto neutro para negativo, ali ele atrapalhou o Pérez ali. Não, vou dar ponto negativo, achei bem apática a corrida dele. Bottas também ponto negativo, super apático. Schumacher também muito negativo, porque apesar do nada sincronizado ali do balé que ele fez com o Latifi ali, quase bateu mais uma vez. Foi um ano que ele só deu prejuízo, então a despedida dele da Haas é confirmada e faz sentido para a Haas. O Magnussen foi bem mal também ali, eu vou dar ponto negativo, porque eu não vi durante a corrida, não sei o que aconteceu, talvez o ponto negativo seja mais para a Haas do que para ele, mas ainda assim... Essa galera do 11º para trás é tudo fim de feira, né? Tudo fim de feira. O Hamilton eu vou dar ponto positivo, acho que ele estava indo muito bem, apesar ali do comecinho, que teve aquele imbróglio com o Sainz, ninguém sabia se era para devolver a posição ou não, mas ainda vou dar ponto positivo, porque eu estava fazendo uma corrida bem decente ali, o carro quebrou, como você falou, pela primeira vez na carreira ele ficou sem marcar pole e sem ganhar uma corrida durante uma temporada inteira, né? Eu não diria que a gente podia prever que isso ia acontecer, né? Porque ele já teve uma equipe muito pior que a Mercedes e acabou ganhando. Um dia talvez chegasse e chegou. Latifi, ponto negativo, mas a corrida igual o ano inteiro. E o Alonso eu vou dar ponto positivo. Achei que ele estava indo bem, ele estava junto ali do Ocon, disputando ali e tal. E aí o carro quebrou mais uma vez, confirmando a teoria dele que ele teria 300.000 pontos a mais, estaria disputando o título se a Alpine não ganhasse, não quebrasse tanto. Não, gente, é brincadeira, mas ele estaria com... Olha, eu diria hoje em dia com 50 pontos a mais ele estaria ali. Eu acho que agora sim, agora conseguiu. E é isso. Eu concordo. E é isso, a corrida é bem chata, né, cara? A corrida não foi muito legal, então, tipo assim, não tem muito o que falar, né? Anticlimática, né? Porque a gente tem uma corrida tão
tão incrível no Brasil, mesmo não valendo nada, né, entre aspas, mesmo não tendo, já não valia o título, não valia, já não tinha nenhum brilho, assim, já estava fechado, mas que Abu Dhabi realmente é de doer, cara, é de doer. Ó, e a gente vai falar dessa história de Abu Dhabi, Brasil, não é que a gente é brasileiro não, né, que a gente tá puxando sardinha, não. Você entra em fórum de Fórmula 1, página de notícia, YouTube, no canal Fórmula 1, tem um monte de gente de fora do país falando, é por isso que o Brasil devia ser a última corrida, por isso que o Brasil devia encerrar. Não é só brasileiro que fala, não, a gente tá sendo pacheco aqui. O pessoal mesmo gosta, o pessoal tem uma admiração pela pista, pelo que acontece em Interlagos. Então, assim, não é a gente puxando sardinha pro Brasil. Talvez, por exemplo, que outra pista de Suzuka, como era Suzuka? Suzuka acabar... Era legal quando acabava a Suzuka, sabe? Tipo, então, não é a gente tá falando do Brasil, é que o Brasil acabou sendo a penúltima, né? Mas é isso. Minha voz tá bem ruim hoje, gente. Mas a corrida do Brasil foi boa e mesmo não valendo nada. Só que essa aqui não valendo, já não tá valendo nada. A pista já não ajuda, então fica pior ainda. Exatamente. Se tivesse um final de campeonato, sei lá, na Espanha, final de campeonato na... Qual pista que é meia boca também? França, sabe? Assim, tipo, pelo amor de Deus, na Rússia. Imagina, final na Rússia. Exato. É tipo Você isso. Quer comparar com o futebol? É tipo o jogo acabar por expulsão. Teve 5 caras expulsos e o jogo acabou, sabe? Exatamente. Ou final de campeonato acabar empatado, deu um jogo feio, só que alguém ganhou porque marcou um pra mais. É por aí. Infelizmente, é de engolir Abu Dhabi, cara. E olha que a corrida, dos padrões de Abu Dhabi foi... Bom, vamos lá. Última do ano, Jonas. Piloto do dia, roda presa e zebra. Começando com o piloto do dia. Piloto do dia. Cara, eu ia falar Verstappen, mas que se dane, eu vou pelo meu coração, eu vou falar Vettel. Eu sei que não foi incrível, mas pela carreira, Vettel. Eu acho que Vettel é o piloto do ano nesse aí, uma carreira incrível, mas tirar esse piloto do dia dele é quase injusto, porque o Verstappen fez uma corrida excelente, os outros também, mas nada mais importa. Sebastian... foi a grande notícia do final de semana, né? Eu acho, mais do que a vitória foi a despedida do Vettel. Exatamente, a coisa mais... Ó, você vê, a corrida é tão ruim, mas a coisa mais um piloto. Tudo bem que a saída de um piloto do nível de Sebastian Vettel, mas mesmo assim, nem pra ter uma corrida emocionante, pra falar, puta, que semana bonita. Ó, quer ver? Eu vou dar um exemplo que aconteceu. A despedida do Massa, sabe assim? Tipo, não foi só a corrida do Brasil, teve a despedida do Massa, daquele jeito. Tudo bem que ele voltou depois, aquela história toda, mas assim, aquela despedida daquele jeito, na frente, teve um brilho junto com uma corrida boa. Essa aqui, nada. O brilho só vem da despedida do Vettel, não da corrida boa. Exatamente. Roda presa, Jonas. Roda presa pra essa corrida, Mick Schumacher. Eu achei que foi bem amador o acidente ali. Não tem muito o que falar. Eu acho que merece estar fora da Fórmula 1, pelo menos no momento. Também concordo. Olha, o Schumacher nível Ricardo na última corrida. Eu não sei se ele estava naquela neura do tipo, não, eu não posso perder, essa é a minha última chance, já estava tudo fora, e vai lá e causa uma causou danos milionários para os carros todos, quebrou ao meio em quatro, roda para Mick. E a zebra da corrida? Teve zebra? Eu tenho a zebra, eu acho que a Ferrari acertar tudo numa tática, eu acho que é uma zebra, então vai ser isso. Cara, na verdade, eu não consigo fazer, foi realmente uma corrida muito da morna. Mas vamos lá, vai. Eu vou com você, eu acho que foi o acerto da Mercedes, o acerto da Ferrari E é isso. Gente, cara, peço até desculpas, cara, porque tá complicado. Não era o final de temporada que a gente gostaria de ter. Em vez de ser um podcast, vai ser tipo uma matéria na rádio, né? Exatamente. Vai ser bem curtinha, gente. Esse podcast poderia ter sido uma notícia, né? Mas vamos lá. Agora não, agora vamos comentar coisas. Vamos falar das despedidas, né? Vamos falar do que realmente brilhou ali nesse fim de semana, que foram as despedidas. Vettel, Ricardo, Schumacher e do nosso querido Latifi, o Lala. A gente... para esse ano, a gente já sabia de todos, né? Já faz um tempo. Mas eu acho que o grande ponto que a gente tem para falar é do Sebastian Vettel, né? Eu acho que a despedida dele se sobrepõe a todos os outros. Até porque, né, pela carreira dele, 2, ele sai porque ele quer, né? O resto do povo ali foi mandado embora, basicamente, né? Foi demitido, vamos falar assim. O Vettel, ele nasceu em 87, então ele tá só com 35 anos, ele é mais novo que a gente. Tetracampeão mundial, ganhou 2010, 2011, 2012, 2013. Foi vice-campeão em 2009, 2017 e 2018. Mais jovem campeão da história da Fórmula 1. Foi um dos mais jovens pontuadores, foi um dos mais jovens vencedores. Teve aquela vitória, a primeira vitória dele foi incrível com a Toro Rosso em Monza. Foi uma das grandes vitórias que eu vi, uma das grandes performances de um piloto, assim, tipo, de cara. Correu além de Toro Rosso, correu na BMW Sauber por uma corrida, correu pela Red Bull, né, onde foi campeão, correu pela Ferrari e pela Aston Martin. Cara,
dos grandes nomes da história, assim, eu acho que o povo, depois, por causa da Ferrari lá, ele teve um momento meio de baixa ali, então pegaram muito no pé, mas ele, assim, eu acho que em números, ele talvez seja, em números, o terceiro maior piloto de todos os tempos, né? Tipo assim, ele teve 50 e poucas vitórias, né? Cadê aqui? Eu tenho 299 corridas, 53 vitórias, 57 poles, e, cara, vai fazer falta, é uma pessoa muito boa, tá com toda aquela questão ambiental também que ele fala, eu acho bem incrível o que ele fala. Se tornou super amigo do Hamilton, eu achei muito engraçado isso. Teve um momento para eles ficarem muito inimigos, mas isso acabou aproximando. Sim. Ele até falou numa entrevista que foi em Baku, há 2-3 anos, que o Vettel até bateu no Hamilton meio de propósito, assim, com o carro. Teve crash test, teve break test, teve um monte de coisa. Isso aproximou os dois, assim, foi muito engraçado. Ele até fala que, ele falou na entrevista que ele não se arrepende daquilo porque isso aproximou os dois, e o Hamilton concordou, assim. Então, como eu falei, 53 vitórias, 57 pole positions, 38 voltas mais rápidas, 3.098 pontos, 122 pódios, né? Corre desde o GP dos Estados Unidos de 2007, foi o primeiro GP dele, né? E o último agora, o GP de Abu Dhabi de 2022. Um dos grandes nomes da história e vai fazer falta. Eu fiquei bem emocionado com a despedida dele de verdade. É um dos pilotos que eu mais gostava, mais gosto. E assim, enquanto o Hamilton tá falando lá, o pessoal tá falando que ele deve voltar, eu já acho que não, viu? Eu acho que é definitivo ali. Vai ficar com a esposa dele, com a família dele, super reservado. A gente tem poucas fotos da esposa dele, nunca viu uma foto de nenhum dos filhos dele. E é direito dele, não tô falando que tem que ver nem nada, é assim mesmo. E é isso, cara, eu acho que eu não tenho muito o que falar. Foi um dos grandes nomes da história, que colocou a Alemanha aí, esse monte de título pra Alemanha, junto com o Schumacher também. Então, é isso. O Vettel, a gente só tem a agradecer, eu acho, pela carreira, por ter visto a carreira incrível inteira desse piloto. Que essa pauta social, essa pauta vital, que muita força, é uma coisa que eu lembro muito, assim, tipo, foi naquela disputa aí com o Hamilton, naquele GP do Canadá, que meio que ultrapassou por dentro ali, que ele tomou uma punição que eu achei super injusta, e aí o Vettel foi lá e tirou a placa de primeiro do Hamilton e colocou na dele, parecia, e ele ficou puto, só que lá no pódio o Hamilton foi vaiado e na época ainda tinha aquela entrevista no pódio, né? E o próprio Vettel chegou e falou assim, vocês não tem que vaiar ele. Ele fez o papel dele, não é ele que tem que vaiar. A punição tá errada, mas a culpa não é dele. Então até nisso ele consegue, sabe? Ele tá puto, ele tá irritado, mas ele tava feito com coisa certa. Mostra o quanto ele é justo, o quanto ele é idôneo, o quanto ele quer ser competitivo e ao mesmo tempo correto ao mesmo tempo, sabe? É muito legal. E as despedidas com ele foram muito legais, ele tirou foto com todo mundo, teve um jantar de Dida, teve agradecimento de todos os pilotos, foi uma coisa realmente muito emocionante. Então, Sebastian Vettel, muito obrigado por toda essa carreira incrível, parabéns por todas essas suas conquistas. Eu acho que ele pode voltar, eu acho que ainda tem aquela fagulha de esperança quando tiver ali a Sauber Audi, que eu acho que talvez ele volte como um piloto um pouco mais maduro, tipo Fernando Alonso, porque ele tem muito talento e seria muito interessante ele voltar. Eu acho que ele não volta para ser campeão, acho que não volta, mas eu acho que ele voltaria muito até porque as carreiras são parecidas, muito que o Schumacher fez Mercedes, quando ele voltou para Mercedes. Ele foi lá, construiu a equipe, tornou uma equipe forte e aí depois ele saiu. Então é fantástica a carreira dele, é um dos pilotos que a gente viu do começo ao fim, né, Jonas? Porque eu acho que além do Raikkonen, esse também o Verstappen também, porque os outros pilotos ou já estão ou ainda estão em carreira, mesmo nos lugares meio que saíram da Fórmula 1 porque não tiveram escolha, ou porque eles eram mais velhos e a gente não viu o início da carreira, né? Então, eu acho que dos pilotos que a gente já viu alguns, né? Mas a gente era muito novo, a gente viu Barrichello, Schumacher, Hakkinen, esses daí a gente viu ver. Agora, do começo ao fim, já com conhecimento de causa, entendendo que a Fórmula 1, meio que analisando a Fórmula 1, eu acho que o Vettel foi um dos primeiros, né? Junto com o Raikkonen. Sim. É bem isso que você falou, e só colocando mais algumas marcas aí. Ele ainda é o piloto mais jovem a cravar uma pole position, o piloto mais jovem a conquistar o vice-campeonato, a sagrar campeão, a sagrar bicampeão, a sagrar tricampeão, a sagrar tetacampeão mundial. Mesmo que o Verstappen, eu acho que agora já não consegue mais, mesmo que o Verstappen emende título aí, ele só pode se tornar o mais jovem em penta, eu acho, o Verstappen, mas de resto eu acho que não dá mais para ele ganhar mais do Vettel, né? Se ele já não é o bicampeão mais jovem, ele já não vai ser o tri nem o tetra, né? Então... Exato. Não, pode até ser, porque o número de tris é bem menor do que o de tetra. Poderia ter um piloto que foi tri, sabe, 5 anos depois, até daria.
Não, mas para ganhar do Vettel, eu acho que já tá com mais de 25 já o Verstappen. Acho que Porque, não vai sim, é verdade, porque o Vettel já era, ele é o mais. Sim. Não, é verdade. Muito legal. Eu acho que ele volta, eu acho que voltar. E ele deve participar de umas WEC, que ele gosta de. Então, como ele gosta dessa pauta ambiental, talvez ele vá para Fórmula E, vire dono de equipe Fórmula E, não acho nem, sabe assim, meio Villeneuve, dono de piloto, eu não acho nem. Mas eu E acho só lembrando que, também que ele ama corrida, ele ama a Fórmula 1, né? A gente até brincou naqueles Grill the Grid que a Fórmula 1 faz no YouTube, desde o ele é canal um do nerdão YouTube. de Fórmula 1. Ele é nerd, ele sabia todos os campeões, ele ganhou ganhou uns prêmios lá por saber muito de pista, de piloto, ele coleciona carro. Ele soube Então, tipo todos assim, os campeões em ordem reversa. É reverso. muito mais difícil. Ele soube em ordem reversa. Procurem esse vídeo no YouTube, gente, é muito legal. Outras que a gente tiver, outros vídeos que nós tivemos também foi a de Daniel Ricciardo, que acabou sendo meio que uma mini que saiu, mas já está sendo com a Red Bull para ser de testes, talvez oficial. Eu acho que a batata ainda não parou de assar. E a do Schumacher e do Latifi, que não vão fazer falta nenhuma nesse grid. Ricardo saiu, mas não saiu de verdade, eu concordo com você. Qualquer tretinha do Pérez ano que vem, ele já põe o Ricardo no lugar, então eu acho que é isso. O Schumacher parece estar acertando com a Mercedes ali também para ser piloto de teste, então eu acho que é capaz ainda dele voltar, viu? A Mercedes sai de motor para metade do grid aí, até para 2024. Não duvido nada se ele acertar mesmo com a Mercedes, coloque em alguma equipe, e o Latifi vai tarde, porque realmente fez diferença nenhuma. Estão falando que ele vai para a Indy e é isso. E no lugar do Latifi, que é o Logan Sargent, a sua superlicença estando ali, os pontos necessários na Fórmula. Mas assim, também já deu uma rodada ali nos testes. Olha, eu tô achando que esse Sargent e a Ferrari não, a Williams não aprende. Coloca piloto pagante, coloca piloto de design para Exato. Exatamente. Sim, eles vão nessa história de um piloto americano que é bom, eu teria ido atrás de algum outro ali. Eu também acho que não vejo muita qualidade no Sargent. E já que você falou dele ali, da Fórmula 2, só vendo que o Drugovich ganhou, foi a maior diferença da história da Fórmula 2 no primeiro e segundo lugar, e ele fez 2 pódios nesse final de semana. Então, tipo, ele fechou com chave de ouro aí essa temporada que ele foi campeão. Exatamente. Quem vai pra Fórmula 1 é um piloto que cedo, sabe? Lá atrás, na casa do chapéu, sabe? É muito negócio. E não é porque, novamente, não tem nada de assim, não. Podia ser o Piastri. Eu ainda acho que o Piastri vai assumir a McLaren. Mas podia ser qualquer outro piloto aí que, sei lá, o Jack Doohan, sabe? Ou então o De Vries. O De Vries amargou 2 anos, campeão. Amargou 2 anos agora. E na época entrou o Latifi, né? Que foi segundo e é a draga. Causas à parte, vamos lá, Jonas. Você, a último ano, classificação de pilotos. Vamos lá. Pilotos primeiro, Max Verstappen, campeão já faz um tempo, né? Já é campeão desde 1997. Exatamente. Max Verstappen com 454 pontos. Em segundo, acabou o Leclerc com 308. 3 pontos à frente do Sérgio Pérez, que ficou com 305. Em quarto, o Russell, que fez um campeonato muito bom, acabou em quarto lugar. Eu achei uma ótima posição para o Russell ficar com 275. Com a quebra do Hamilton. Para mim, a classe do Russell foi a segunda melhor classificação de todos. Melhor que a do Pérez, melhor que a do... Para mim, ele foi tipo... Eu falei que o Leclerc foi o segundo melhor piloto, eu acho que pelo conjunto da obra, mas eu acho que o Russell foi esse piloto, assim, do segundo melhor, assim. Eu acho que o Leclerc, porque o conjunto da obra, Leclerc mais Ferrari é melhor do que Russell mais Mercedes, mas como talento individual, eu acho que o Russell foi o que se destacou mais esse ano, tirando o Verstappen, obviamente. Então, Russell em quarto com 275, o Sainz com a quebra do Hamilton voltou a ser quinto com 246, o Hamilton ficou 240 em sexto, é a pior posição de que o Hamilton chegou no campeonato na carreira dele. Em sétimo, Lando Norris com 122, em oitavo, Ocon com 92, em nono, Alonso com 81, em décimo, Bottas 49, em décimo primeiro, Ricardo, que acabou passando o Vettel ali por critério de desempate, os dois com 37 pontos, o Vettel em décimo segundo, décimo terceiro, Magnussen com 25, em décimo quarto, Gasly com 23, em décimo quinto, o Stroll com 18. Aí ficou na frente, né? Já tinha passado e ficou na frente, acho que da última corrida, né? Por causa da sprint ali. Stroll com 18, em 15º, Schumacher em 16º com 12, 17º Tsunoda com 12, 18º Zhou com 6, 19º Albon com 4, 20º Latifi com 2, 21º De Vries com 2 e 22º Hülkenberg com nenhum ponto. Vamos falar entre os 20, eu não lembro, ano passado isso não aconteceu, então foi uma temporada que os 20 pilotos que correram, a maior parte do campeonato pontuaram, então eu não lembro, acho que do ano passado não teve, com certeza, e 2009, acho que 2019 também acho que não rolou, 2020 acho que não rolou, faz um tempinho que isso não rolava. Hein? 18 rolou, todo mundo pontuou, 18 pontuou o Kubica, pontuou o Russ, e em 2019 eu acho que todo mundo.
É. Acho que 2020 não, porque o Mazepin não pontuou. 19 eu acho que todo mundo acha. Vou até olhar, vamos olhar. Já que estamos com tempo, vamos olhar aqui no ano passado. Não, o Russell não pontuou em 19. Pontuou em 20, a gente teve... Não, o Latifi não pontuou. E ainda tinha participado o Pietro Fittipaldi e o Jack Ayt. Nem lembrava nessa temporada. É isso aí. 20, então, 21 teve o Mazepin. É, o Mazepin e o Kubica não pontuaram. Então faz um tempo que tem todo mundo pontuou. Verdade. Então vamos lá agora rapidamente para a classificação de construtores. Red Bull ficou em primeiro com 759 e a Ferrari conseguiu confirmar o segundo lugar com 554, até com certa tranquilidade, né? Até que o Hamilton quebrou e tudo, mesmo que não tivesse quebrado, a Ferrari ficou na frente da Mercedes, então foi até tranquilo. Em terceira, a Mercedes 515, quarta, a Alpine com 173, em quinta, a Mac também confirmou com uma certa tranquilidade em cima da McLaren, que ficou em quinto com 159, em sexta, a Alfa Romeo, que ficou também por critérios de empate na frente da Aston Martin, as duas com 55, a Haas em oitavo com 37, em nono a AlphaTauri com 35, em décimo a Williams com 8, também todas as equipes pontuando. Todo mundo vai ganhar um dinheirinho da FIA aí. Isso aí. E uma coisa que eu quero deixar apontado, né? Alfa Romeo até que merecidamente pior, e eu não lembro de uma temporada tão ruim quanto a da AlphaTauri esse ano. Eu não lembro de uma temporada da AlphaTauri / Toro Rosso tão ruim quanto essa. Vai pior dessa. Sim, isso já foi, eu acho que desde a época da Minardi eles não tinham uma temporada tão ruim, gente. Exato, bem isso. E a Williams, enfim, né? É o passa. Bom, gente, eu acho que encerramos aqui a nossa participação desse podcast. Infelizmente não é o episódio que a gente mais gostaria, mas enfim, tivemos aqui todos os compromissos. Antes de encerrar, eu queria agradecer por mais esse ano, um ano completo aí de podcasts, né? É o segundo ano que a gente está trabalhando. A temporada 2023 está confirmada. Então, o ano que vem nós teremos aí 26 corridas. Ah, não, né? Não, 23. Era pra... 23, só que era 24, agora 23, né? Parece que a China cancelou, né? Sim. Infelizmente, a China realmente cancelou, então a gente vai ter 23 episódios confirmados para o ano que vem, analisando todas as corridas da temporada 2023 de Fórmula 1. Continuando comigo aqui, Marcão, apresentando esse programa, participando sempre o Jonas. Gostaria de agradecer ao Jonas por mais um ano, um projeto que começou ali meio que de boca e deu certo, e aí a gente segundo ano, a gente vai melhorando aos pouquinhos. Muito obrigado pela parceria, vamos para o ano que vem. Eu não sei se a gente vai fazer alguma gravação especial esse ano ainda, ou no começo do ano que vem, não sei, mas se tiver vai aparecer vocês. Muito obrigado, Jonas, por mais esse ano, a palavra é sua. Eu que agradeço, Marcão, agradeço todo mundo que escutou. Como o Marcão falou, melhorando cada vez mais aí, a gente vai tentando trazer esse mundo da Fórmula 1 aí para todo mundo com essa nossa análise. E vamos que vamos pro ano que vem, 23 corridas aí pelo menos. Às vezes eles enfiam algum ali no lugar da China, vai saber. E é isso, vamos que vamos. Pro ano que vem, a gente sempre tem esperança de ser melhor do que o ano que foi, né? Se bem que ano passado foi tão incrível que era difícil esse ano ser melhor, mas vamos que vamos. Acho que a Mercedes tem para melhorar, a Ferrari tem para melhorar, então a gente espera que 2023 tenha uma temporada aí bem emocionante com vários disputas. Eu gostaria mais uma vez de agradecer pela participação do Jonas, principalmente você por estar nos escutando até agora. Aqueles recadinhos de sempre, antes de encerrarmos o episódio desse ano. Nós estamos nos principais canais de podcasts do mundo. Estamos no Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts. Basta procurar podcast, com certeza você vai nos encontrar. E nós também temos 2 canais no YouTube. Procure nós lá no YouTube, Podcast, que você vai encontrar o nosso canal principal, que tem o nosso episódio na íntegra. E temos o canal Sprints do Podcast, que é onde a gente tem o nosso episódio de cortes. A gente divide ali em 3 partes para você ouvir de pouquinho em pouquinho. Então, se inscreva nos canais, dê like, compartilhe, ative o sininho para dar uma força pro nosso trampo, porque a FIA agradece. Galera, muito obrigado por esse ano, muito obrigado por mais esse episódio. 2023 está aí, estaremos aí, temporada confirmada. Muito obrigado, um abraço e tchau!